Fala pessoal, tudo bem com vocês? O trabalho do Vitor Pereira está ameaçado? O que pode acontecer dependendo do resultado dessa quarta-feira? Você vai conferir a projeção para o jogo e ó, Matheus Vital tá de volta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, a grande expectativa é saber se o Corinthians vai passar pelo Atlético Goianiense na Neoquímica Arena nessa quarta-feira. Não vai ser um jogo fácil, 2-0 de vantagem para o adversário, num jogo horroroso que o time fez em Goiânia lá há 3 semanas, e agora vai precisar reverter essa vantagem. É possível? Claro que sim. A gente não está falando do Flamengo, embora o Atlético Goianiense tenha feito, inclusive, esteja fazendo uma grande temporada, foi super bem na Sul-Americana, inclusive, eliminando o Nacional de Luizito Soares, jogando bem, jogou muito bem esse jogo contra o Corinthians, tem atuado bem em algumas partidas, ficou ali um ciclo sem conseguir vitórias no Brasileiro, depois deu uma recuperada, especialmente nas Copas. Um time que tá bem competitivo, o Atlético Goianiense, e que fez um baita jogo, como eu disse, lá em Goiânia. Vai, obviamente, buscar defender essa vantagem, que para o Corinthians, que tem tido dificuldades, inclusive até de elenco, jogadores machucados, o Vitor Pereira perdeu muitos jogadores recentemente, né, que eram titulares dele, o Mantuan, o Jô, o William, foram saindo, o Fagner não conseguiu ter sequência, o Renato Augusto ficou muito tempo fora, o Giuliano caiu tecnicamente, então assim, vários problemas o time enfrentou e vai precisar fazer 2 gols para levar para os pênaltis. Fácil? Não vai ser. E aí muita gente questiona se, dependendo de uma eliminação, se o Vitor Pereira pode, enfim, interromper o trabalho dele. Acho muito difícil que isso aconteça, diria praticamente impossível, a gente só não fala impossível porque no futebol, né, as coisas mudam de uma hora para outra, né? O dirigente acorda de manhã e pensa uma coisa completamente diferente, mas todas as informações de bastidores, elas dão conta de que o Vitor Pereira será mantido no cargo até o final do ano, independentemente de qualquer coisa. E inclusive, depois desse final de ano, haverá uma avaliação do seu trabalho para inclusive uma renovação, mas isso é um segundo momento. O que a gente tem que analisar, pelo menos já até esse momento, é de um time que, depois de 10 anos, chegou nas quartas da Libertadores, que não saiu do G4 em nenhum momento, e no Campeonato Brasileiro, até pelas dificuldades de elenco, eu imaginei que o time fosse ter mais dificuldades, que tem ainda uma possibilidade de chegar na semifinal da Copa do Brasil, e que promoveu jovens no elenco, sofreu com vários desfalques ao longo do tempo, e ainda assim se manteve nas competições. Quer dizer que o Vitor Pereira sempre acertou? Não, ele cometeu vários erros. Sobre modelo de jogo, sobre algumas escolhas, com alguns resultados, péssimo aproveitamento em clássicos, também tem problemas. Eu acho que a gente tem que analisar as duas coisas. Isso a diretoria do Corinthians vai fazer ao final da temporada. Nesse momento, não há chances do Vitor Pereira ser demitido. Claro, toma um 5-0 na Neoquímica Arena? Não sei o que pode acontecer, mas também acho que isso é muito difícil que aconteça, tá? Sofre uma eliminação com o time jogando mal, ele vai ser questionado, ele vai ser pressionado. Se é eliminado nos pênaltis, vamos lá, com o time jogando bem, acredito que tudo é forma de como o Corinthians, especialmente os jogadores, né, se portarem nessa partida. E aí talvez a crítica ela não seja só o treinador, né? Muito jogador que já vinha sendo cobrado será cobrado para dar uma resposta também nessa quarta-feira. O Fagner, por exemplo, com a lesão do Rafael Ramos, ele vai ter que ser titular. O Léo Maná, inclusive, provavelmente vai ser relacionado, treinou normalmente durante a semana, porque exatamente pela lesão do Rafael, e o Fagner tá voltando de lesão e voltando mal, né? Voltando com problemas físicos, técnicos, a relação dele com o Vitor Pereira não é boa, pelo que a gente sabe nos bastidores, então... Mas ele vai ter que jogar. E a gente sabe da capacidade técnica que tem o Fagner. Se tem um jogo para dar resposta, é esse. Tem outras possibilidades, né, no time, porque o Bruno Mendes não pode atuar, porque ele já atuou pelo Inter na Copa do Brasil, então a dupla de zaga deve ser Gil e Balbuena, embora o Raul Gustavo esteja recuperado de lesão, mas duvido que ele vá ser titular assim no primeiro jogo. O mesmo vale para o Victor Cantillo, né, que também está voltando, está à disposição, mas acho que ele mantém o meio de campo com o Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto. Que bom que o Renato vai ter sequência. E lá na frente o Mosquito, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. O Vitor não está gostando do Roger como ponta, tanto não está gostando que durante o jogo contra o Palmeiras no fim de semana, ele escalou o Roger por dentro, atrás do Yuri Alberto, ou mais próximo do Yuri Alberto, para que eles aproveitassem as tabelas, né? Só que a marcação do Palmeiras não deixou isso acontecer
e o Corinthians não conseguiu furar o bloqueio alviverde nessa derrota que aconteceu no fim de semana. Mas, imagino eu, que ele priorize a qualidade. Espero que ele faça isso. O Roger, como todo o setor do ataque está devendo, sim, mas é um jogador de qualidade e que pode resolver o jogo e que pode te criar soluções ofensivas. Então, acho que ele tem que escalar o que ele tem de melhor mesmo, nesse momento, e eles precisam dar resposta. Roger Guedes, Mosquito, ou Adson e o próprio Yuri Alberto, que precisa fazer um gol com a camisa do Corinthians, né? Eu entendo que ele tá com dificuldades, eu entendo que ele tá recém-chegando, eu entendo que ele tá sendo marcado, mas o papel do centroavante é esse. É abrir espaço também, é criar soluções. E ele foi contratado com um peso muito alto, com uma apresentação muito apoteótica, com um investimento muito grande para a bola bater nele e voltar. Na esquerda, acho que exatamente por você ter uma dupla de zaga um pouco mais, não digo pesada, né, mas um pouco mais densa com o Gil e o Balbuena, não de jogadores tão leves e rápidos como o Bruno Mendes e o Raul Gustavo, acho que o Lucas Piton seria o lateral esquerdo. Embora talvez seja incoerente da minha parte, né? Porque eu sempre aposto no Fábio Santos em jogos decisivos. Enfim, mas acho que o Vitor vai de Lucas Piton. E na direita, como eu disse, o Fagner tem que ser titular até para dar uma resposta. Mas tem uma novidade que pode estar no banco de reservas. Com o fechamento da janela, o Matheus Vital ficou no elenco. E ele vai ser aproveitado, até porque numericamente o Corinthians perdeu muitos jogadores nos últimos tempos e não conseguiu repor. E o Matheus Vital ganhou a camisa 21, apareceu no material de divulgação, né, do Corinthians para esse jogo e, né, a gente, como não é divulgada a lista de relacionados, a gente imagina que ele esteja relacionado. E assim como o Ramiro já foi aproveitado pelo Vitor Pereira, talvez o Matheus Vital também. Tá no elenco? Bota para jogar. É um jogador de bom recurso técnico, leve, que pode fazer mais de uma função no meio-campo e daqui a pouco ele pode, como já fez em outros momentos com um time muito mais limitado, dar a sua solução. A gente espera que o Matheus Vital consiga fazer isso, porque não dá mais para contratar nesse momento, então você tem que usar o que você tem. Diante de tantas lesões, diante de tantas dificuldades, quem sabe não está no próprio elenco uma solução ofensiva de um jogador que já mostrou bons recursos técnicos. Nunca foi unanimidade, nunca foi o destaque absoluto, mas sempre foi um jogador útil. Talvez numa parceria melhor, né? Ele, o Renato Augusto agora, Roger Guedes, a gente possa ver o Matheus Vital crescer depois de um empréstimo. O cara vai, volta, às vezes volta mais amadurecido. Vamos ver, né? Eu acho que a gente precisa observar, não só nos treinamentos, mas nos jogos também, se ele tem condições de permanecer no Corinthians. Então acerta nesse momento, mesmo que tardiamente, mesmo que de forma forçada, porque a ideia era negociá-lo, mas ok, o Matheus Vital vai ser aproveitado para esse jogo. Vocês acham que dá para reverter? Quero ouvir vocês nos comentários aqui. Jogaço nessa quarta-feira para o Corinthians tentar chegar na semifinal da Copa do Brasil. E aí eu acho que talvez o objetivo do ano esteja cumprido, porque obviamente, não que a semifinal seja o limite, não é isso. Mas você chegar numa semi de Copa do Brasil com todas as circunstâncias, ter chegado nas quartas da Libertadores, caindo apenas para o Flamengo e se mantendo no G4 do Brasileiro, eu acho que a gente está falando de uma boa campanha, mais até do que a gente esperava na temporada. Não sei o que vocês pensam. Comenta, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!